fiquei muito feliz quando eu vi algo muito interessante, a agenda de atividades da igreja. O apóstolo Paulo foi muito feliz quando tomou emprestada para a igreja a figura de um corpo, e aquilo que é realidade para um corpo também é para a igreja. Um corpo sem vida é feio. Nós não gostamos dos velórios, mas um corpo quando tem vida, quando tem vitalidade, quando cumpre propósito, quando realiza tarefas, isso é uma bênção, e isso vale para a igreja, e louvado seja Deus pela vida desta igreja. 58 anos, e eu vi aquele número 58 em cima do bolo ali, eu me lembrei exatamente o ano que eu nasci, mas não precisa fazer conta, eu tenho 60, tá? Nem jogar no bicho, só pela coincidência, não faça isso não. Mas eu que gostaria, queridos, de poder, antes de começar com a mensagem, alguém me procurou no intervalo e disse que gostaria talvez ter feito uma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a parte anterior e se arrependeu? A sua chance é agora, eu lhe darei. Onde está aquele irmão? Quer fazer sua pergunta, irmão? Tá bem, ele perguntou como foi minha conversão. O irmão quer saber a respeito da minha conversão. A minha conversão se deu de forma assim, muito interessante. Como eu falei para vocês, eu durante um período da minha vida, mais ou menos os 6 anos que antecederam a minha conversão, um pouco menos, eu passei 5 deles num terreiro de Umbanda. E aí eu fui lá, acabou tendo alguma coisa interessante, eu conheci minha esposa lá. Foi a única coisa que trouxemos com alegria de lá. Eu estudava à noite, era jovem naquela ocasião, e um colega falou, eu perguntei, poxa, a gente vai ficar no bar tomando cerveja aí? Não tem um lugar com as meninas e tal? Ele falou, eu conheço, minha mãe vai num lugar, tem muitas meninas. E nós fomos, e era um terreiro de Umbanda o lugar. E ali eu vou encurtar a história. Eu fui fazer algumas perguntas, me informar de algumas coisas. Aquilo impôs que eu voltasse na semana seguinte, e depois na outra, e com o passar do tempo, eu já estava lá com roupas brancas, com colares, e inclusive recebendo demônios, fazendo oferendas e todas estas coisas. Cemitério, encruzilhada, praia, pedreira, floresta, o que vocês quiserem. Eu passei por todos esses lugares. Mas a graça do Senhor tinha algo melhor preparado para mim, muito melhor. E com um tempo eu me neguei a passar por um rito de passagem onde eu deveria tomar sangue de animais e algumas outras coisas. E havia grandes ameaças, os terreiros são assim, há uma ameaça, você não pode sair, porque os guias querem que você trabalhe para eles. Mas eu me enchi de coragem e falei, olha, eu não acho legal essa parte, eu vou sair por minha conta, que se dane. Eu acredito em Deus, eu saí sem nada. E fiquei algum tempo, falei para a Joana, na época era minha noiva, eu falei, eu não vou mais naquele lugar, faz o seguinte, eu acredito em Deus, em Jesus, para mim tá bom. Eu tinha alguns resquícios de informação, do passado, e aí ficamos ali. E aí um colega meu que era amigo desde a infância, eu já estava na caça dele, porque falaram que ele tinha ficado meio louco, porque ele estava andando com Bíblia embaixo do braço. E eu falei, acho que alguém pegou ele, nós precisamos resgatar esse amigo. Como está com a Bíblia embaixo do braço? Ficou louco, cara? Nós precisamos retirar ele desse lugar. E eu comecei a cercar para ver se eu encontrava. Bom, um dia eu encontrei esse amigo, ele já é falecido. Ele falou para mim, olha, tem um pessoal indo na minha faculdade, eles fazem umas reuniões muito legais, e tem muitos jovens lá e tal, é um ambiente muito bacana. Eu fiquei meio curioso de querer conhecer o lugar, Pois bem, eu fui, isso no ano de 1984, no mês de março, eu fui à igreja, algum tempo depois eu me converti, eu estou até hoje indo lá. Sou pastor da igreja hoje, então louvado seja Deus por isso, porque de fato Deus me resgatou, me encorajou de alguma forma àquela altura das coisas, que eu pulei fora daquele lugar horrível onde eu ia.
e fui alcançado por Cristo. Isso é uma grande bênção. E eu louvo a Deus porque também alguém se preocupou comigo. Na verdade, eu queria encontrar esse amigo meu, mas ele veio ao meu encontro falar sobre estas coisas. Então faz parte do que a gente falou na primeira parte da semeadura, de lançar a semente. A palavra de Deus não volta vazia. Não é o que Isaías diz, ela cumpre todo o propósito. Ou ela acaba de condenar o reticente, ou ela leva luz e salvação para o que crê. Ela cumpre um propósito. A palavra de Deus impacta, ela expõe as possibilidades de Deus conforme ela é anunciada, e ela cumpre todo o propósito. Mas é isso aí. Alguém quer perguntar algo? Senão, não se acanhe. Não. Tá bem, então. Eu tenho... Pode ligar o Data Show, por favor? Queridos, eu iniciei na parte passada com esse slide falando sobre a igreja discipuladora e sobre as marcas, e a ênfase que eu coloquei para vocês foi a respeito de uma conscientização sobre discipulado de uma maneira mais pessoal, voltada para cada um de nós individualmente, sobre a gente buscar fazer um discípulo, que seria como se fosse um aluno, um aprendiz da gente, pensando em etapas para a vida dele, para a gente construir. E eu mencionei a palavra intencionalidade, algo que a gente deve fazer. Tem que haver uma intenção em nós, o desejo, tem que querer fazer, senão não vai acontecer. Pois bem, eu gostaria de abordar agora um viés um pouco diferente, que vai falar também sobre conscientização, sobre o discipulado, só que eu vou estabelecer aqui 3 pontos onde nós vamos perceber o discipulado sendo mais uma ideia corporativa, uma ideia para a igreja, enquanto uma agremiação, um conjunto de pessoas, uma organização. Então, eu estou pensando em 3 questões que são fundamentais para que estejam na mente da igreja. Evidentemente que a igreja são pessoas, e para que alguma coisa esteja no coração, na mente, guardado da igreja como instituição, deve estar primeiro e no coração dos membros. Então essa conscientização, ela é um pouco menos individualizada, ela vem assim, eu vou usar uma palavra aqui, você não tome pelo lado ruim, mas eu estou pensando como se fosse a política da igreja, alguma coisa que é do DNA da igreja, é pensando na igreja missional, a igreja que quer alcançar, que quer fazer discípulos, e portanto dentro dela está circulando estas ideias que vão levar a gente a fazer discípulo. Eu estou falando da essência da igreja. Então, esta sim é uma parte que a liderança pode fazer, que seria de trabalhar conscientização. Seria poder talvez olhar para cada ministério desta igreja e sempre perguntar se de alguma forma o que nós estamos fazendo está levando a gente a cumprir a grande comissão, que é fazer um discípulo. E eu creio que todo ministério de uma igreja deveria mirar nesse alvo. A gente vai fazer muitas coisas, e olha que bênção ver igreja funcionando todo dia. Raras igrejas, e eu falo de igrejas sérias, evidentemente, não de centrais de arrecadação, mas são poucas as igrejas que têm ocupação de todo dia, uma raridade. A grande maioria das igrejas são túmulos durante a semana. E é muito legal ver essa questão. Agora, o importante é a gente pensar, qualquer coisa que a gente fizer, a gente deve estar focando. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós queremos alcançar pessoas. Porque a gente lembra que houve uma grande comissão e nós precisamos atrair pessoas e de alguma forma arrumar uma brecha e comunicar. Falar e mostrar o amor de Deus, e a pessoa vai baixando a resistência e Deus dá ocasião e a coisa vai mais ou menos por aí. Então isso parte dessa consciência. Então tem alguma coisa diretamente relacionada ao que eu falei antes, mas nós vamos ver que tem um viés um pouco mais objetivo assim, para entender um pouco a mensagem que nós temos, o dever que nós temos, a amplitude do que é fazer
discípulo, né? Muito bem, em primeiro lugar, eu queria que nós pensássemos em uma consciência de dever. E eu vou entrelaçar 2 versos aqui, para que a gente possa olhar para estas coisas e entender um pouco melhor o que eu quero dizer com uma consciência do dever. É a gente poder entender, queridos, que não existe, infelizmente, eu gostaria de poder falar para vocês que a palavra de Deus nos ofereceu uma vida assemelhada que tem no céu, aqui na terra, mas isso não é verdade. Nós fomos chamados pelo Senhor com uma missão e a gente precisa ter consciência do dever. Isso pesa de forma igualmente distribuída em cada um dos membros da igreja, um senso de dever. E eu estou colocando, poderia citar vários, mas eu escolhi estes 2 versos por uma questão muito especial. Foi porque eu quis, porque teriam outros, como eu falei, mas presta atenção, em Atos capítulo 1, no verso 8, nós vemos aquele texto que os irmãos também, eu tenho certeza, conhecem de cor e salteado, onde Jesus vai dizer que toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Ele fala isso, e aí ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa frase, quem já leu mais de 10 vezes esse verso? Levanta a mão. Olha, teve gente que falou talvez 50, mas às vezes a gente perde algum detalhe. Jesus falou: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Queridos, o verso diz de forma bem objetiva e clara que o poder do Espírito Santo foi dado à igreja para fazer discípulo. A igreja pode realizar um milagre através da oração? Pode. A igreja pode ter respostas de orações grandiosas através do ministério de oração? Pode. O Espírito de Deus pode realizar muitas coisas dentro da igreja. Agora perceba a palavra de Jesus que diz: vocês vão receber poder do Espírito para ser testemunha em todos os lugares. Isso faz parte da nossa consciência de dever. Jesus chamou vocês e eu para sermos testemunhas. Testemunhas. E por que eu coloquei em paralelo esse texto de Romanos? Porque ele fala alguma coisa importante para nós, lá no capítulo 10, e eu quero correlacionar o que esses dois trechos da Escritura vão dizer. Eu vou ler aqui a partir do verso 13. Olha o que diz aqui o Espírito de Deus por boca de Paulo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E Paulo diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu vou procurar ler os versos iniciais do trecho que eu li de um ponto de vista negativo. Eu vou negar, ou responder negando. Então Paulo diz aqui: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso significa que todo aquele que não invocar o nome do Senhor não será salvo. Olhando pelo oposto: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Eles não invocarão. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Se nada ouvir, eles não vão crer, eles não vão invocar. E ele continua dizendo: e como ouvirão se não há quem pregue? Queridos, é isso mesmo. Se não há quem pregue, eles não ouvirão.
Então, quando eu falo de uma consciência de dever, é a gente poder lembrar que um dia Jesus falou para os seus discípulos, e isso se aplica para a igreja como um todo, que nós deveríamos ser testemunhas dele em todo o mundo, levando essa mensagem, que é o que pode levar as pessoas a serem salvas por Jesus. Isso é o que o Senhor deixou para a sua igreja e para nós aqui. Nós devemos ser testemunhas de Jesus, não de Jeová. Nós somos chamados para ser testemunhas de Jesus, testemunhar do que Jesus tem feito na nossa vida, para passar para outro, levar essa pessoa a conhecer o Senhor. Ele precisa ouvir para poder crer, ele precisa ser enviado. Se ninguém abraçar a missão, a mensagem, como é que alguém pode ir? Então, queridos, o nosso dever, pelo que Jesus coloca, é exatamente o de falar e viver o Evangelho. É isso aí que vai levar alguém a conhecer Jesus e poder se tornar, em primeiro momento, um convertido, mas depois um discípulo de Jesus. Então, essa conscientização deve estar em nós. Eu preciso combinar o ensino e vida, porque o Senhor me chamou para ser sua testemunha, e o apóstolo Paulo, depois para frente, mencionou que se eu não for testemunhar, se eu não for falar, pessoas não se converterão. Elas precisam ouvir, tem que haver quem fale. E somos nós os que estamos incumbidos dessa questão. Então, o nosso pensamento aqui é de que a gente deveria, queridos, adotar a questão do discipulado como um estilo de vida. Por isso eu falei na outra parte, a igreja pode fazer programas, e deve, onde pessoas serão atraídas. E elas deverão ouvir em algum momento a mensagem. Agora, ninguém pode ficar satisfeito com o fato de que alguém talvez levantou a mão com apelo. Porém, devemos ficar felizes se essa pessoa for abraçada para ser discipulada, porque faz parte da consciência da igreja. Isso está no coração das pessoas, e a gente vai se preocupar com isso e vai formar essa mentalidade que, para a igreja de forma corporativa, normalmente o comum é que aconteça, a liderança tem essa conscientização e ela vai passar para a igreja. Vai usar mensagens, vai usar treinamentos, vai começar talvez cercando e discipulando crentes que estão aqui dentro e talvez não cresceram porque não foram discipulados. Começa por dentro, cria uma mentalidade. O próprio testemunho de quem crescer e tiver a sua fé fortalecida vai ajudar outros a enxergar. O discipulado é bom, gente. O discipulado faz bem para as pessoas. Eu creio, queridos, que nós vamos encontrar uma situação com duas variáveis para uma situação onde não há testemunho do Evangelho. Pelo que Paulo diz aqui, que nós lemos, só não haverá testemunhas se pessoas não forem enviadas ou se pessoas não abrirem a boca. Do contrário, tem que fazer parte da vida, a gente tem que andar e fazer a coisa. E eu quero repetir, essa questão ela é espiritual e é difícil. Eu luto com ela há algum tempo. Eu gostaria que fosse uma coisa que nós talvez dê um estalo, olha, está todo mundo, a manga arregaçada, talvez nós encontraremos igrejas diferentes em momentos diferentes. Mas isso a gente tem que fazer a coisa andar e se apegar a isso e colocar como essa questão da mentalidade, a consciência do dever. Em segundo lugar, eu coloquei aí uma consciência da mensagem. Isso é de suma importância. Queridos, a palavra de Deus é uma entidade viva. Ela é sobrenatural. Por que é viva? Porque quem ditou tudo que está aqui continua vivo e falando as mesmas coisas. Ele nunca mudou. Os pontos de vista do Senhor apresentados na Escritura nunca mudaram. Por isso ela é viva. Aquele que falou todas estas coisas, que instruiu pessoas para escrever, continua vivo e pensando as mesmas coisas da mesma forma. E eu coloquei aqui também 2 versos para nós mexermos um pouco com ele de forma paralela. Em Romanos capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo fala: porque eu não me envergonho do Evangelho.
Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha, queridos, é importante, se você estudar um dia na sua casa e tomar tempo, só o que está nesse verso, o Evangelho não é uma mera mensagem, o Evangelho é o próprio poder de Deus. Então isso é muito significativo, pensar que a mensagem que nós temos em mãos e que nós podemos levar a outro, ela está imbuída, está embebida, está revestida de tal forma no Senhor, que então Paulo vai nos dizer, o Evangelho é o poder de Deus. Então quando nós lidamos com as questões do Evangelho, nós não estamos falando com letra morta, com palavras antigas, com alguma coisa que pode ter alguma serventia. Quem sabe algo pode fazer algum ajustamento cultural, algo pode refrear a imoralidade. Não, eu estou lidando com o poder de Deus. Poder de Deus. E isso é algo assim maravilhoso. Essa questão é tão importante na oração intercessória. Lá em João capítulo 17, no verso 3, Jesus diz o seguinte: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí está a vida eterna, na mensagem. E ela extrapola a mensagem, e Jesus se apresenta de forma tão vigorosa como a verdade, que nós podemos afirmar absolutamente que o Evangelho, muito além de uma mensagem, é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A mensagem que nós temos extrapola as letras, alguma coisa que a gente possa interagir de forma cognitiva, alguma coisa que a gente possa de forma intelectual absorver. Não, o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Jesus Cristo e esse ressurreto. Essa é a mensagem que nós temos. Isso levou Paulo, na sua percepção, a dizer: eu não me envergonho do Evangelho, é o poder de Deus. Se é que eu posso usar de forma vulgar essa linguagem, Deus está envolvido, Ele está metido nisso até o fim, com tudo que tem e é. Esta é a mensagem sobre a qual nós devemos ter consciência. E poderíamos citar tantos versos que iriam corroborar estas coisas. Então, nós precisamos pensar, queridos, sempre que a mensagem que a igreja tem, ela é poderosa. A palavra de Deus nas nossas bocas é poderosa quando vai acompanhada da nossa fé. E ela tem a capacidade, querido, por isso ela é poderosa, de fazer uma diferença tão radical na vida de alguém, quanto diferentes são o céu e o inferno. A palavra de Deus tem o poder de fazer isso na vida de uma pessoa. Ela pode operar uma mudança. E pegando um gancho que o irmão perguntou, como foi o encontro daquele meu amigo que veio falar comigo e eu comecei a prestar atenção e eu não quero entrar em aspectos teológicos, mas eu fui ouvindo, gostando, eu fui atrás da igreja e entreguei minha vida a Jesus. Isso mudou. Lembrando de Paulo falando aos Colossenses, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é o poder que a palavra tem. Ela pode fazer isso na casa daqueles nossos parentes, que nós já dissemos que não tem Jesus, na casa daqueles vizinhos que não tem Jesus, com aqueles amigos do trabalho que não tem Jesus. A palavra de Deus tem poder para atuar na vida deles. Ela é poderosa. Ela modifica e pode transformar o destino eterno das pessoas. Eu escrevi algumas coisas aqui, eu quero ler para vocês. Essa mensagem da qual nós estamos falando, que é a palavra de Deus, ela pode dar a vida eterna para alguém. Ela transforma a situação da pessoa totalmente. Eu conheci pessoas que eram apegadas a vícios e através do Evangelho se tornaram outras pessoas. A palavra de Deus tem poder para fazer isso. A palavra de Deus tem poder para dar esperança não só para essa vida, mas para a eternidade. Todo esse poder está dentro da palavra de Deus. Ela consegue e restaura a dignidade.
Nós temos visto trabalhos que têm sido feitos, resgatado às vezes moradores de rua que comiam lixo e quando foram inseridos no seio de uma igreja, tiveram a sua dignidade restaurada, conseguiram um lugar para morar, fazem as suas refeições de forma digna. Sejamos honestos, nós sabemos que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, ainda que de forma arranhada pelo pecado. Quando a gente vê um cara revirando o lixo, totalmente na noia de crack, aquele olho esbugalhado e tal, dá para a gente olhar e falar, olha, ali está a imagem e semelhança do meu Deus. Aquele cara fedido, sujo, cheio de piolho, com fome, comendo lixo. A gente vê a imagem e semelhança do Deus que nós cremos, lá não vemos, ele precisa ter a dignidade restaurada. O Evangelho tem o poder de fazer isso. O Evangelho pode erguer e ele restaura relacionamentos. Conheci pessoas, 20 anos, duas pessoas da mesma família não conversam, brigaram, mas quando o Evangelho entrou, porque até então nenhum dos dois conseguia dar um passo para trás para acertar. Quando alguém se humilhou perante o Senhor e foi lá, foi restaurado o relacionamento. A palavra de Deus tem poder para fazer isso. E faz todas essas coisas, arranca medo, incertezas. Queridos, eu já estive ao lado de leito de pessoas que tinham enfermidade grave e tinha medo da morte. É triste, é horrível. A pessoa fica numa situação que é um pré-pânico. Perceber que a coisa está chegando, ele se percebe emagrecendo, está murchando ali devagarzinho, está vendo os médicos conversar, está vendo a fisionomia da família. Queridos, onde há certeza da vida eterna, esse pânico não tem lugar. Por outro lado, posso testemunhar, inclusive nesse ponto, quantas pessoas Deus me deu a oportunidade de acompanhar em leito de morte, em UTI, hospital, morrendo totalmente serenas, com esperança eterna. Tudo isso por conta do poder que a palavra de Deus tem de comunicar estas coisas e colocá-las em nós. Então vejam que é uma palavra de um poder extraordinário e nós precisamos ter consciência desta mensagem, queridos. Certa vez, eu vou mencionar aqui alguma coisa e se eu falar diferente do que o pastor Carlos fala aqui, é ele que está certo e eu errado. Mas eu vou arriscar. Lá no capítulo 16 de Mateus, tem um episódio interessante. Jesus pergunta para os seus discípulos, quem o povo diz ser o Filho do Homem? Ele pede uma resposta. Bom, algumas respostas são dadas, Elias, um dos profetas, aquelas coisas. Mas e vocês? Jesus pergunta. E Simão Pedro toma a palavra, e o que ele fala? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, bem-aventurado Simão Barjona, porque isso não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu digo a você que você é Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto traz algumas polêmicas, mas eu vou falar rapidamente o que eu penso aqui. Como a passagem inicia com uma pergunta de Jesus, eu creio que quando ele usa o demonstrativo, essa pedra, para mim, é a resposta que Pedro acabou de dar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio que a igreja, ela existe e sempre existirá até a volta de Jesus, baseada nessa mensagem. Jesus Cristo é o Messias esperado, Ele é o Filho do Deus vivo. Este é o centro da mensagem que nós temos, nós pregamos Cristo vivo, ressurreto. A igreja está edificada sobre esta verdade sublime, por isso é poderoso. E percebam que Pedro não aprendeu sozinho, o Pai revelou. Ele fala, não foi carne e sangue que te revelou o que você acabou de falar, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o meu Pai que está no céu. E sobre essa verdade eu vou construir a minha igreja. Eu sou o Salvador do mundo. Então eu olho para estas questões, queridos, e elas devem animar, porque quem tem uma mensagem como essa, convenhamos, isso tem que trazer alegria. Nós vemos mensagens vazias,
mensagens que não trazem esperança, que não transformam ninguém, mensagens que não realizam nada, que não trazem um pingo de esperança eterna. E aí, quando nós olhamos para a singularidade do Evangelho, nós falamos: puxa, eu preciso estar consciente da mensagem que eu tenho. Ela é poderosa e ela deve fazer parte da nossa vida, tanto pessoal como enquanto igreja. Agora eu quero falar um pouquinho do terceiro pilar sobre o qual nós deveríamos, como igreja, como congregação, lidar um pouco. A consciência do nosso dever, que deve estar presente, a consciência da nossa mensagem, que é poderosa. E eu queria falar um pouquinho então sobre a nossa consciência da grandeza da obra que foi deixada a nós. Queridos, as implicações da grande comissão são muito maiores do que a nossa capacidade de talvez pensar e interagir com ela da forma que ela nos é colocada. A gente costuma chamar esses versos, foram batizados de a grande comissão. A palavra comissão você pode substituir por tarefa ou incumbência, é isso que ela quer dizer, uma grande tarefa que foi deixada para o pastor Carlos, certo? Não. A grande tarefa foi deixada para a igreja de Jesus Cristo, para vocês e para mim. E ela tem alguns elementos que a gente vai dar uma olhadinha agora, e eles devem impressionar a gente em alguma medida, não é? Muito bem, como eu disse, essa tarefa envolve todos nós de alguma forma, e é missão então da igreja fazer discípulos. Essa mensagem, queridos, e essa palavra é boa porque hoje ela está na moda. A missão que Jesus Cristo deixou para a sua igreja é totalmente inclusiva. Ela é mais inclusiva do que talvez os protestos por inclusão que nós encontramos por aí. E eu vou dizer para vocês por que essa mensagem é totalmente inclusiva. Primeira coisa que Jesus fala, quando ele começa lá nos versos da grande comissão, nos 3 versos finais de Mateus, ele diz o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então veja, a missão é inclusiva, porque não é uma parte do poder do Senhor que foi envolvido. Toda a autoridade foi dada pelo Pai a Cristo no céu e na terra. Ele manda em tudo. Não ficou uma vírgula fora daquilo que pode ser uma dimensão onde o poder de Deus possa atuar. Toda a autoridade, a mensagem é inclusiva, não é uma parte da autoridade. Olha, Jesus tem uma parte da autoridade, Jesus vem até aqui. Não, toda a autoridade, pensando em fazer discípulos, toda a autoridade, a mensagem é grande, por isso chamada a grande comissão. Ela já começa grande na saída. Jesus já estabeleceu alicerce para a gente parar e pensar. Se vier a vontade de acovardar, se vier a vontade de capitular, eu não vou falar, eu não estou preparado. Querido, se você entregou sua vida a Jesus entendendo o que estava fazendo, só o fato de você narrar o que você fez já é uma mensagem suficientemente grande para alguém poder entender o Evangelho. Você vai narrar. O que você entendeu da Escritura o dia que você tomou a decisão? Que eu era pecador, que eu estava condenado, eu ia para o inferno e Jesus é o Salvador. Então, se você entendeu isso, e se foi batizado, deu testemunho, eu creio que entendeu, você já tem uma mensagem. Eu falei anteriormente, não precisa ser doutor em teologia. Se for, é bom, ferramenta útil nas mãos de Deus. Se não for, também está competente. Por quê? Porque Jesus disse que toda autoridade havia sido dada a Ele no céu e na terra. Então, nós já começamos essa questão de fazer discípulo, sabendo que toda a autoridade do Senhor está conosco. Muito bem, essa comissão que foi dada para todo o corpo, não só para pastor, que envolve toda a autoridade de Jesus, ela também foi determinada que devia ser pregada em todos os lugares. Jesus disse que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A missão é inclusiva. É para ir em todo lugar desse velho planeta Terra. Fazei discípulo de todas as nações. É ou não é uma mensagem inclusiva?
todas as nações. E louvado seja Deus que muitos perceberam isso desde sempre na história da igreja, e na saída da igreja nós já vemos Paulo indo mais aos gentios, Pedro ali em Jerusalém fazendo a igreja explodir, e nós vemos Tiago indo talvez para o lado mais oriental, e a igreja começou a explodir, já estava no norte da África rapidamente. Missionários foram enviados para os índios durante a história da igreja. Por quê? Porque a ordem de Jesus era de que nós devíamos fazer discípulos em todas as nações. Então, é uma grande comissão para toda a igreja, toda a autoridade em todos os lugares, em todas as nações. E Jesus diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A totalidade da deidade está envolvida. Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos no processo do discipulado. Por isso, uma grande comissão. Não está lá só uma das pessoas da Trindade, o que seria suficiente, porque seria Deus com todas as prerrogativas, mas veja que o envolvimento de Deus, ele se dá de tal forma, e Ele quer que nós percebamos como Ele é comprometido com o que nos pede para fazer, que Ele falou, olha, Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos aí, batize em nome deles. Uma grande comissão. E Jesus prossegue no texto dizendo, ensinando-os a guardar algumas coisas. Não, todas as coisas. A mensagem é grande, é uma grande comissão. Nós estamos sendo enviados para alcançar pessoas em todas as nações como um todo, sabendo que Pai, Filho e Espírito Santo estão conosco e que nós devemos ensinar esse que entrega a vida a Jesus a conhecer e a guardar todas as coisas que o Senhor tem passado para nós. Então percebe que aqui a palavra todo e toda, ela é usada de várias formas e a visão é essa mesmo. Eu creio que Jesus estava absolutamente consciente do que dizia quando proferiu estas palavras, porque Ele queria exatamente que nós pudéssemos enxergar que é uma coisa muito grande para ser realizada, que nenhum de nós pode fazer individualmente, mas que por outro lado há um papel nosso e de cada um de nós de forma individual, que é o que faz a soma do todo. É o que faz com que o papel da igreja se realize. E Jesus fecha isso de forma tão maravilhosa, dizendo, e eis que estou convosco alguns dias. Não, todos os dias até a consumação dos séculos. O todo também está aqui. Jesus dizendo, não haverá dia em que não estarei com vocês. Todos os dias. E eu acho que é de esse contexto tão grande, e certamente é, que nós tiramos esse conceito de grande comissão. Por que a tarefa é grande? Agora, queridos, olhem para a envergadura e o tamanho e a amplitude como as coisas são colocadas nestes versos. 3 pequenos versos ali, fechando um dos evangelhos e dizendo para nós, olha, tem uma coisa muito grande para fazer. É grande na medida em que eu preciso de todos vocês. É grande na medida em que eu tenho toda a autoridade que foi dada pelo meu Pai para revestir vocês enquanto igreja. Por isso vocês deverão ir a todos os lugares para pregar essa mensagem e ensinar todas as implicações da mensagem, que é toda a palavra de Deus, para as pessoas. E se por algum motivo, alguma razão, em algum momento se sentirem sós, esqueçam, saiba que estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. É a mensagem do Senhor. E eu fico tentado aqui a perguntar, alguém se atreve a acrescentar alguma coisa que talvez fugiu do conhecimento, talvez o Senhor tenha esquecido? Nós precisamos algo mais? Nós sabemos qual é a resposta, não é, queridos? Nós temos uma mensagem, um Deus todo-poderoso, e eu queria agora mencionar um pouco com vocês algumas coisas, olhando para aquela figurinha que eu usei anteriormente sobre a semeadura, o lançar sementes. Nós temos um dever como igreja de fazer discípulos. Nós temos uma poderosa mensagem e nós temos um grande plano. Tudo que nós precisamos, nós temos. Isso significa que nós podemos realizar.
Muito bem, como é que a gente vai começar a melhorar esse tipo de coisa que já existe certamente aqui dentro dessa igreja? É através da conscientização. Essas questões não podem ser objetivos de uma parte da igreja que seriam aqueles caras mais caxias um pouco, que afinal de contas, talvez, eles têm menos coisas para fazer, eles são menos ocupados, então eles se envolvem mais. Não é assim que funciona, queridos. Se o teu papel aqui na igreja, por conta de todas as tuas demandas da vida, é um papel pequeno, não importa, mas você tem que dar conta de 100% dele. Se o que Deus te deu são mais talentos, o teu papel é maior, as capacidades são maiores, você também dará conta de 100% do que é a tua tarefa. Então cada um vai procurar diante de Deus como se ajustar dentro destas coisas e entender o seu papel e falar: eu darei conta do meu papel, eu vou fazer a minha parte. E é como nós devemos olhar para estas coisas aqui. Nós, como eu disse, somos responsáveis por fazer discípulos na nossa geração. A geração futura não veio, a que passou nós não interferimos mais, não é? Agora, uma coisa interessante, queridos, eu vejo como uma barreira para nós rompermos. Eu tenho uma percepção, às vezes, pode ser que eu esteja enganado, mas eu vou falar nesse sentido. Eu acho que o maior desafio que nós encontramos quando nós falamos em conscientizar a igreja é fazer com que a igreja perceba que a nossa vida não tem departamentos estanques, departamentos separados. A gente acaba tendo uma ideia, às vezes, de que nós temos uma vida cristã e uma vida secular. Eu tenho uma vida que eu vivo de um jeito em algum lugar, de outro jeito em outro. Então, a gente acaba pensando a vida com algumas separações. Então, eu penso assim, olha, estudo, trabalho, as coisas da família, em geral, fazem parte do privado. Isso aqui eu trato de um jeito. Quando é assunto de igreja, é outro. Como se a gente pusesse a roupa de crente. Então eu cheguei na igreja, agora é hora de vivenciar aspectos da fé. E exatamente, querido, estas coisas não existem. E às vezes nós teimamos em fazer, não, eu não misturo isso com aquilo. Queridos, quantas vidas nós temos? Nós somos gatos, 7 vidas. Nós temos uma vida só que é para viver em todas as dimensões onde Deus nos colocou. Família, trabalho, escola, igreja, tudo é uma coisa só. Eu tenho que ser crente ali onde a vida acontece. E quando a gente começa a fazer distinções, a gente percebe que a conscientização da visão da grande comissão, ela não foi interiorizada ainda. A gente começa a perceber e pensar de forma enganada que eu tenho muitas coisas para realizar de uma outra forma, e em alguns momentos, talvez, se a igreja prover um programa, eu vou me encorajar de, quem sabe, lá falar de Jesus para alguém, investir na vida de alguém, treinar alguém. Então nós fazemos distinções. E a meu ver é difícil romper às vezes com essa lógica mental que nós temos. Igreja é uma coisa, a vida é outra. Mas não é assim, a vida do cristão, ela tem que ser um tudo. E absolutamente tudo deve estar entrelaçado com as coisas que são voltadas para o nosso Deus. Tem que estar entrelaçado. Eu preciso trabalhar porque eu preciso sustentar a minha família, é verdade. Então você vai e trabalha. Mas lá no meu trabalho, se houver gente, e deve haver, a menos que você trabalhe num zoológico, se bem que lá também tem gente, mas tem gente, eu tenho que enxergar, olha, a possibilidade de comunicar a poderosa mensagem, oportunidade de falar. Eu vou começar a fazer amizade, eu vou procurar servir estas pessoas, eu vou procurar ser um cara que faça distinções, vou ser muito honesto o máximo que eu puder, vou dar um testemunho, devagarzinho eu vou me aproximar. A gente vai, lembra que eu falei lá no começo? Tem que ser intencional. A tua vida cristã está acontecendo lá, não é cantar aqui no coral apenas, também é. Então nós precisamos olhar dessa forma, e é onde, como eu falei, eu acho que a gente acaba tendo mais trabalho, é passar essa conscientização para as pessoas, não é? Eu creio que o papel das lideranças nas igrejas, quando a gente trata do assunto
sobre discipulado é exatamente o de formar uma consciência discipuladora. Talvez algumas técnicas que a gente andou importando no passado de evangelismo, e quem vivenciou a fé lá pelos anos 80 vai lembrar, evangelismo explosivo e uma série de coisas, são técnicas eu reputo como válidas, mas eu olho assim, talvez nem tudo a gente precisa aceitar sem autocrítica, sobretudo eu estou falando que não é palavra de Deus, mas assim, eu acho que em algum momento o evangelho sempre foi urgente, sempre é uma urgência, mas em alguns momentos talvez a urgência de evangelizar acabou fazendo com que a igreja se mobilizasse para apenas evangelizar e não levar o evangelizado a se tornar um discípulo. E a gente fica feliz e com razão quando leva alguém a Jesus. Isso é uma bênção. Mas se daqui 6 meses eu perguntar para você, querido, onde está aquele ou aquela que você levou a Jesus? Ele já se converteu, está seguindo a vida. A gente vai perceber que nós fracassamos no discipulado. Nós não fomos chamados para fazer convertidos, apenas, mas para cumprir um ciclo como nós vimos. E se isso tiver, queridos, na mente e no coração de um grupo do tamanho desse que eu estou vendo aqui agora, essa igreja arrebenta com a região. Muitas pessoas se converterão, não só aqui, no lugar onde vocês trabalham, estudam, convivem, na família. Quando isso penetra e se torna algo importante para nós, isso tem um efeito multiplicador, é devastador para o inferno. E a porta dele não vai prevalecer contra o Senhor. Nós vamos avançando. Vai pregando, a igreja vai indo. Então, essa dinâmica é o que eu vejo o papel crucial dos pastores trazer dentro da igreja para que funcionem exatamente como marcas de uma igreja discipuladora. Uma igreja que tem consciência do dever, consciência da mensagem que tem e consciência do tamanho da mensagem e das capacitações que estão envolvidas. Então, a minha oração, queridos, e o meu desejo é que a gente possa, a partir destas coisas, elas são embrionárias, nós poderíamos falar horas sobre vários outros atributos, implicações da questão de fazer discípulos, aprender com os discípulos de Jesus, com o próprio Jesus, como ele abordava pessoas, o que ele falava, como os apóstolos foram, por que o apóstolo Paulo ia nas sinagogas, onde ele... tem várias questões, mas eu creio que se a gente ficar desafiado a buscar uma conscientização da importância, a gente terá dado um grande passo para que a igreja comece a entrar em marcha e produzir estas coisas. Amém? Vamos orar por isso?